A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Rosana Ferreira. Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ovelha abençoada, predestinada, pessoa importante para Deus. Você é um ser único. Existe na nossa vida um tripé de felicidade, de equilíbrio, de força, que é você ter alicerçado o seu corpo, alma e espírito em Cristo Jesus. E hoje nós vamos falar sobre isso. Temos falado sobre tantas coisas importantes e eu julgo serem importantes, por isso que você está sempre sintonizado na programação da Igreja Cristo Vive. Logo depois estamos aqui no Rio de Janeiro, depois estamos com a nossa Bispa de São Paulo, nesse encadeamento que Deus deu da graça. Se você está nos ouvindo pela TV, se você está nos ouvindo pela rádio ou pela internet, Deus é bom. Deus tem um projeto perfeito para a sua vida. Você é uma pessoa importante para Deus porque foi Ele quem lhe escolheu. Foi o Senhor quem nos escolheu. O Senhor não nos escolheu por causa, tem um ditado, digamos assim, né, que diz que o Senhor, aqui no Rio de Janeiro, olha, eu fui escolhido por causa dos meus belos olhos, né? Tem pessoas que falam assim. Deus não escolhe ninguém pela aparência física. Deus não escolhe ninguém pelo status socioeconômico. Deus escolhe ovelhas, suas ovelhas, para o servirem. Para que nesta terra estas ovelhas possam expressar que há esperança, há um caminho, há uma vereda de paz. E esta vereda de paz e este caminho, ele vem através de Cristo Jesus. Esse Senhor que está contigo agora. Esse Senhor que agora quer que você entenda que Ele não te abandona. Ele não te deixa. Ele não te decepciona. Ele não te joga fora. Deus não faz bullying com ninguém. Ah, mas eu agi errado, ou se eu não fiz uma coisa certa. Deus não põe ninguém no congelador. Deus não congela ninguém. Deus é amor. Jó, em dado momento, quando questionado pelas pessoas por que aquilo tudo estava acontecendo com ele, Jó vira e diz, olha, nu eu vim para esta terra e nu eu voltarei. Este Deus que cuida de nós, Jó tinha nessa fala, nessa expressão dele, uma indicação muito grande para todos nós. Não importa quem você seja, não importa o que você possua, não importa o que você deseja ter, Deus lhe escolheu. Você veio nu e você voltará nu. Significa dizer que não há como viver apegado às coisas dessa terra, porque assim como viemos sem nada ter, quando morrermos, nada levaremos. Nós já temos falado aqui sobre isto. Estamos vivendo num país onde nunca se viu tantas, digamos assim, eu que acompanho desde a época do militarismo, né, que eu vivi a ditadura militar, filha de um militar, e minha mãe gostava muito dessas questões da ideologia, né, essas ideologias, a política, nunca se viu, e não só no Brasil, né, como diriam popularmente, tanta roubalheira, tanto o mundo está mal. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Esse mundo não vai deixar de jazer no maligno e vai virar um céu. Não. Mas o nosso Deus, Ele torna a nossa vida estabilizada. Ele nos livra dos males. Ele nos guarda. Mesmo que tenhamos momentos dificílimos, como viveu Jó. Mesmo que as situações da vida possam parecer
impossíveis de serem transpostas. Há um caminho, há um Deus que diz: eis que estou à porta e bato. Ele estava falando com uma igreja. Não é para você abrir o seu coração, Jesus só vai entrar na minha vida se eu abrir. Não. O Senhor está falando a uma igreja: olha, eu estou batendo para que você entenda que você não pode me deixar fora da sua vida. Porque existem pessoas que são evangélicas, sequer oram. Tem pessoas que são evangélicas, que tomam atitudes que nem incrédulos tomariam. São pessoas que criam confusões, atritos. São pessoas que separam, pessoas... Ora, Provérbios de Salomão tem uma passagem maravilhosa. E eu gostaria de dividir com você hoje. Em Provérbios, capítulo 2, verso 1, diz a palavra do Senhor o seguinte: filho meu, Deus não está falando com qualquer pessoa, Deus está falando com você, que é filho ou filha de Deus. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, opa, tem uma condição aqui. Se você aceitar as palavras de Deus e esconderes contigo os meus mandamentos, o Senhor diz, para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento. Veja bem, Deus está dizendo: se você quiser ouvir, dar ouvidos à minha voz. Porque hoje eu li uma matéria de uma senhora muito interessante, que ela escreve num jornal todos os domingos, e ela é uma pessoa que admiro pela sua inteligência. E ela dizia que chega uma hora que os jovens querem voar, estão ávidos, né, por ter o seu espaço. E ela contava uma história da filha, né, ávida por viver em outro país, por ter outras experiências. Às vezes, você está ávido por algo, você está ávida por solucionar um problema, por resolver uma causa, por um emprego que você precisa, por a solução da família. Eu não sei o que você pode estar vivendo que possa estar lhe levando a ter a avidez de resolver. Às vezes são mal entendidos que você perde o sono querendo resolver, né? Mas a palavra do Senhor diz, começou Salomão dizendo: filho meu, se aceitares as minhas palavras. Porque não adianta nós ouvirmos a palavra do Senhor e não a praticarmos. É interessante, né? Como é que o nosso Deus é maravilhoso. Sabe aquele, olha, eu estou à porta batendo. Era uma igreja, não é? Aqui nem era a questão da conversão, porque algumas pessoas dizem: eis que estou à porta e bato, se abrires eu vou entrar e cear. É Jesus ali, aquelas bater naquela porta era de uma igreja, já era salvo. Aquelas pessoas já eram salvas, mas elas estavam tendo atitudes que estavam deixando Jesus fora. E o Senhor deixa claro que para que nós, ovelhas de Cristo, sejamos felizes, nós temos, se aceitarmos, porque quando a palavra diz que Deus tem que ser buscado em primeiro lugar, e você faz tudo, menos busca Deus, opa, você está se expondo, né? Se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus entendimentos, os meus mandamentos, há coisas que você tem que guardar dentro de você. Continua o versículo, nós já lemos o versículo 3, diz assim, versículo 2, peço desculpas, para você estar atento à sabedoria, o teu ouvido e inclinar o teu coração. Você precisa inclinar o teu coração ao entendimento. Que entendimento? Apenas o entendimento secular? Lato sensu, estrito sensu? Não, aos entendimentos,
aos ensinamentos de Deus. Versículo 3 diz: e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz. Você está percebendo? Deus está dizendo assim: clama por inteligência. Se você não se julga capaz de resolver algumas causas, se você não se julga capaz de conquistar alguma coisa, se você acha que não é assim, a Bíblia te ensina. Salomão diz: se clamares por inteligência, clama a Deus. Quantas vezes você quer resolver um problema de relacionamento familiar e você não sabe como fazer? Eu não sei como dar o primeiro passo. Eu agi equivocadamente, ou a outra pessoa agiu equivocadamente comigo. A Bíblia ensina. A Bíblia diz assim: olha, se você ouvir, se você tem alguma coisa, se você sabe que algum irmão tem algo contra ti, vai com este irmão, entre ti e ele. Nós já falamos em alguns programas anteriores, nós já falamos sobre isso. Olha Deus dando entendimento, mas eu não sei o que fazer. Pede a Deus sabedoria. Eu conversava com uma mãe que dizia assim: eu não sei mais o que fazer com meu filho. Eu já fiz tudo. Eu já levei ao psicólogo, eu já fiz tudo, eu não sei mais o que fazer. Será que esta mãe, ávida por resolver tantas questões, já parou para pedir a Deus entendimento? Versículo 4 diz assim: e se buscardes a sabedoria como a prata, e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Uau! Então, se você é uma pessoa que não é reta, que não é justa, se você é uma pessoa maledicente, se você é uma pessoa que não respeita o próximo, que odeia, ele não vai te dar este entendimento? A Bíblia diz que não sou eu que estou dizendo. Neste capítulo, Salomão começa com uma condição. Se você quiser solucionar a sua vida, você precisa desta atitude. Porque diz que ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Uau! Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Deus dá sabedoria, entendimento, saúde, riqueza a quem? Aqueles que são seus, que são retos e que dão ouvidos à sua voz. Então, por mais que você esteja ávido por alguma coisa, né? Se você for um jovem, no caso desta escritora, ela dizia que a filha estava ávida por viver em outro país, né? Que elas iam se falar por Skype, por WhatsApp, enfim, por uma série de redes facilitadoras, né, que temos hoje em dia. Mas a palavra do Senhor, ela diz, para que você viva uma vida feliz, porque não dá mais para você viver de qualquer forma. Eu estou falando com pessoas muito jovens agora, estou falando com pessoas que são anciãs, que já estão vivendo a 4ª idade. Né? Mas agora não temos mais até a 3ª, nós temos a 4ª idade. Pessoas que têm sabedoria, pessoas que talvez já tenham perdido tudo, talvez você já tenha perdido tudo. Talvez você esteja no auge do ganho da sua vida. Se você está assim, ou em qualquer estágio da vida que você possa estar vivendo, você precisa, se você quiser, ter sabedoria, ser bem-sucedido, você precisa de ouvir a voz de Deus. Você precisa ser direcionado, às vezes em coisas simples, dentro de casa. Como fazer, por exemplo, uma logística financeira num casal, numa família que tem filhos, que tem aquele salário. Como é que eu vou fazer para prosperar a minha vida? Ser fiel, dizimista, é um passo para abrir as questões financeiras, sim.
ser uma pessoa de palavra reta. Mas o mundo está todo torto, por que eu vou ser reta? Porque eu acredito que através da retidão da minha vida, Deus irá honrar a minha vida, a vida da minha família. São conceitos que você só adquire no cristianismo, na graça de Deus. Eu ouvi esta semana de uma pastora, nós estávamos conversando, e ela disse assim para mim, interessante, né, bispa? Falta muita ética no meio dos evangélicos. E o que eu admiro na bispa é a ética. E eu falei, muito obrigada. Porque a ética foi uma questão profissional que eu aprendi. Eu tenho que ser ética. Sim. E o que é ética? Você não sabe o que é ética? Entre aí no buscador e leia o que é ética. Ser ético é saber respeitar a família dos outros, é não julgar os outros. Ser ético é princípio de relacionamento social. Ser ético, então, enquanto cristãos, é entender que tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu semeio, eu terei que colher. Então, antes de ter atitudes, né, antes de viver a avidez da vida, e quando você é jovem, né, os jovens estão assim naquele pool de hormônios, a descoberta da vida. Tá, estou falando para você jovem, tenha entendimento, peça a Deus sabedoria para direcionar a sua vida. Não tome atitudes equivocadas nem erradas, porque todas as nossas ações têm reações. Tudo aquilo que eu faço tem uma consequência. Pode não ser agora, pode ser daqui a anos. E lamentavelmente, eu acho que já comentei isso, e se você ouviu, ouvirá novamente. Houve um estudo agora há pouco tempo, que o número de casos de sífilis entre jovens, entre 25 e 35 anos no Brasil, aumentou assustadoramente. Sífilis, que é uma doença extremamente deletérica, é uma doença sexualmente transmissível, DST, que na época de faculdade, todos os professores, era uma felicidade, a sífilis foi erradicada do Brasil. Só que por causa da promiscuidade hoje, aquela doença silenciosa que tem 3 fases, né? Começa naquela fase indolor, na genitália, ninguém sente nada, secou. Daqui a 10 anos começam os comprometimentos e daqui a 20 anos começam as degenerações neurológicas, começa o corpo a morrer. Então vamos pensar nisso. Jovem, agora isso é para você, que tem 15, 18, 20 anos. Eu estou vivendo o barato da vida. Hoje em dia diz que pode tudo. É sexo livre, é homem com homem, mulher com mulher, jacaré, cobra, elefante, é tudo. Pense que tudo que você está fazendo hoje terá uma consequência no futuro. Não dá para viver então de qualquer jeito? Não dá. Paulo disse, olha, bom é que vocês vivessem solteiros, né? Que todos vivessem solteiros, mas para que não vivam abrasados, que se casem. Existem regras. O Evangelho tem regras disciplinares. Não adianta você achar que você vai fazer a sua disciplina, porque a sua disciplina não é ética, é deontologia, né? Eu faço o que eu quero, eu dou satisfação a quem eu quiser, eu vivo a minha vida. Isso não, realmente, quem faz isso não tem ética. O cristão, ele tem ética. Sabe por quê? Porque eu acho que a pessoa mais ética desta vida foi Jesus Cristo. Quando nós vemos Jesus em vários momentos da história bíblica, e não são poucos, nós vemos o Senhor sempre numa postura ética. Era um Deus que não humilhava, era um Deus que, até na hora que foi traído, por exemplo, por Pedro, né? Pedro estava ávido por fugir daquela situação. E quando Jesus estava preso e todo mundo olhava para Pedro e olha, você estava com ele, você também estava com ele. E ele, não, eu não conheço.
quando Jesus olha para Pedro, né? Olha nos olhos, talvez, não sabemos exatamente como foi aquele encontro, e o galo canta, e Jesus, quando é traído por Judas e olha nos olhos de Judas e diz: amigo, para que vieste? A ética do Senhor em saber que aqueles dois, um servo do bem e outro servo do mal, estavam fazendo as piores escolhas, estavam sendo extremamente antiéticos, mentindo, ocultando-se, omitindo. Mas mesmo nesse momento, Jesus poderia ter exposto, né, a nudez deles, falso, traidor. A Judas, Jesus disse: amigo, para que vieste? Porque Jesus sabia que ele não suportaria a própria traição que houvera feito. E para Pedro, ele avisou antes que acontecesse. Olha, Pedro, não, Senhor, eu dou a minha vida por ti. Não é assim? Tem pessoas que dizem: não, eu sou o Cristo vive, eu sou desse ministério, eu sou daquele, eu sou dessa empresa. Na primeira oportunidade, vira as costas e vai embora. O que eu acho muito interessante é que as pessoas usufruem de algumas empresas, de algumas igrejas, ganham bem ou estão felizes e por uma falta de ética de alguém vão embora e aquele lugar passa a não servir mais, não presta. Que respeito é esse que as pessoas estão tendo? Lembre-se que o respeito que você dá é o mesmo que você irá receber. Mas voltando lá a Pedro, né? Ele foi avisado que aconteceria o que aconteceu. Olha, Pedro, hoje, quando o galo cantar a terceira vez, você vai me trair. Eu não, Senhor, eu sou fidelíssimo. Eu faço isso. Pode ser que João faça, Tiago faça, eu não. Quantas vezes Deus te avisa que não é para você fazer uma coisa errada e você faz? Graças a Deus que Ele nos ama e Ele tem misericórdia de nós, Ele nos guarda, Ele nos protege, nos livra do mal. Graças a Deus por isso. O nosso Senhor Jesus Cristo tem a capacidade de nos compreender. Capacidade. Por isso que eu digo que eu acho a ética do Senhor e aprendo com Ele. Como disse Salomão. Salomão veio centenas de anos antes de Cristo. Mas ele deixou claro, claríssimo, que se nós seguirmos os passos que a graça do Senhor Jesus Cristo nos ensina a seguir, nós teremos bom êxito. A sabedoria e o entendimento habitará. E eu conseguirei viver em paz, em harmonia. Ah, mas isso é difícil, né? É difícil. É um processo. Amar é um processo. Cativar é um processo. Viver o cristianismo, criar uma família, estudar, ter disciplina. Tudo é um processo na vida. Mas há de se querer viver esse processo da forma correta. Então, fica a dica, como dizem os jovens. Procure o entendimento da parte de Deus. Ouça o que Deus quer falar e obedeça. Como disse Salomão: filho meu, você é filho de Deus? Diga: sou filho, sou filha. Deus não tem netos nem bisnetos. Deus tem filhos. São merecedores da herança. São cuidados e guardados por Ele. Então Ele diz: filho meu, se aceitares, olha que coisa maravilhosa, olha que Deus maravilhoso, né? É assim que eu digo para os meus filhos, quando eles não querem estudar, né? As crianças querem os videogames, eu digo: se vocês estudarem, se quiserem seguir o meu conselho, vocês terão notas ótimas. Se não quiserem, eu lamento, mas terão a consequência dessas notas. Graças a Deus, eles têm estudado, eu estudo com eles, os incentivo. O Senhor diz: filho meu, se aceitares as minhas palavras, e olha como Deus é bom,
e esconderes contigo os meus mandamentos. Guarda dentro de você o que Deus te ensina. Às vezes o ensinamento vem através de um testemunho, através de uma, puxa vida, aquela pessoa fez isso, deu errado, investiu errado. Eu não vou fazer assim, eu vou fazer de outra forma, porque eu aprendi na palavra que o que eu fizer eu vou colher. Fica a dica para você. Seja ético, guarde os ensinamentos. Você que é um evangélico, você que é um cristão, que ouve a palavra na igreja, pratique esta palavra. Viva esta palavra. Porque ouvir e não praticar não muda, não serve. É perda de tempo. O tempo é muito precioso, na verdade, para que nós desperdicemos a palavra de Deus. Não faça isso. Use dessa palavra para que você seja uma pessoa feliz e abençoada. Então, meu nome pessoal, nome do meu marido querido, apóstolo Miguel Ângelo, quero agradecer por você estar sempre sintonizado conosco. Hoje, em especial, eu quero agradecer a Cláudia e ao Renato por este look. A bispa hoje veste zinzane, né? Obrigada, queridos, vocês são amabilíssimos. Mariana, obrigada, né? Porque vocês têm sempre nos abençoado com esses presentes, essas roupas lindíssimas da Zinzane. Então, bem-haja Deus pelas vossas vidas, por serem semeadores nas nossas vidas também. E a você, amado, querido, querida do Senhor, guarde dentro do teu coração o maior tesouro. Lembra que eu disse no início de Jó? Ele veio nu e ele vai nu. Mas nessa ponte que é a vida de todos nós, existem ganhos e perdas. Não se perca nesta ponte, neste caminho, nesta travessia. Não. Guarde com entendimento, sabedoria e inteligência a palavra de Deus, para que você seja e tenha uma vida feliz, próspera e abençoada. É isso que o Senhor quer. Graça e paz. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.